Olá, você amigo do YouTube, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, nos acompanhando em nosso canal. Gostaríamos que você se inscrevesse, participasse e compartilhasse dos nossos vídeos. Vídeos que a gente tem feito com muito carinho e postado para você durante todos os dias. Gostaríamos que você entrasse no canal do YouTube e aqui no ladinho da tela vai aparecer inscrever-se. Você clica lá no vermelhinho inscrever-se, já está inscrito, nos sininhos para receber as notificações, os vídeos que com muito carinho temos aqui feito e enviado para o canal. E claro, esperando que você também assista e compartilhe com outras pessoas, dizendo para que elas também se inscrevam e participe, nos ajudando a divulgar a obra do Evangelho do Senhor. A crise do novo coronavírus continua forte e as pessoas são muito preocupadas, e a igreja também. Cada vez mais nós temos parado para orar, para conversar e para avaliar todo o cenário, como a igreja deve se ajustar a esses novos tempos e manter aquilo que é prioridade. Nós temos ajustados as nossas finanças, nós temos nos ajudando uns aos outros, estamos preocupados, mostrando a grande necessidade para esta crise que estamos enfrentando agora. Precisamos de uma situação, em qualquer caso mais grave, quaisquer que seja a situação, precisamos mantermos a nossa prioridade. Mantemos a nossa prioridade forte. E há 3 ações interessantes que precisamos agir. Todas as nossas ações têm a ver exatamente com a pregação do Evangelho. Precisamos estar na igreja, precisamos estar juntos aos irmãos da igreja pregando o Evangelho. Mesmo que não estejamos reunidos em templos, mas precisamos ter um movimento de forma mais solidária, reunindo também recursos para cestas básicas através de um pequeno grupo. Tudo isso você pode fazer da sua casa de uma maneira muito carinhosa, procurando sempre respeitar e amar o seu próximo. E claro, manter sempre o foco na missão. Foi para isso que Deus levantou a igreja. E este é o momento que nós temos que mostrar à sociedade a resposta para essa crise. Não ficarmos em casa, mas estarmos com a missão de todos nós e apresentarmos a palavra do Senhor. E é por isso que eu venho aqui falar através desse vídeo. Lembro em Mateus 24 que quando leio esse capítulo, vejo uma série de sinais negativos sobre problemas, crise, e a Bíblia repetindo, não é o fim, é o princípio das dores, aquele que perseverar até o fim. A Bíblia também vem dizendo que a crise não é o fim. Sabe, porque São Mateus 24,14 diz que esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então verá o fim. Isso você precisa entender. O fim não é a crise, o fim não é a pandemia, o fim e a nossa esperança virão com a pregação do Evangelho, com a volta de Cristo, para que a nossa esperança seja renovada. E a pregação em todo o mundo. Então pregue o Evangelho, leve a esperança. Não perca a oportunidade, faça o que eu estou fazendo. Abra a Bíblia através das redes sociais. Não deixe que este movimento seja colocado fora. Não deixe que esse movimento seja perdido. Se essa pandemia está acontecendo, se você não pode estar se congregando, se você não pode estar se reunindo dentro da igreja com seus irmãos em Cristo, faça isso. Pregue o Evangelho. Não se acomode. Não fique em casa. Deus quer falar ao teu coração de forma muito especial. E para a gente começar o estudo hoje, vamos falar sobre os animais espantosos. Eu gostaria que você fechasse os olhos e orasse conosco para que Deus nos conduza através do seu Santo Espírito. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, dá-nos a unção do teu Santo Espírito. Revela a nós aquilo que precisamos falar, aquilo que já está revelado através de tua palavra, mas que muitas vezes precisamos da unção do teu Santo Espírito para compreender a tua mensagem. Nos fortalece e nos prepara para esta grande mensagem por Jesus. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez para um programa que vai trazer advertências à sua vida, verdades, revelações para estes dias. E a minha Bíblia está aberta no livro de Daniel, no capítulo 7. E nós vamos estudar a profecia dos 4 animais simbólicos, ou 4 animais espantosos. Por meio dela, Deus revelou a esse profeta aquilo que ia acontecer durante séculos, até os nossos dias atuais. Eu te convido a ler comigo a partir do verso 1 de Daniel. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel à sua cama um sonho e visões na sua cabeça. Ele escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais diferentes um dos outros subiam do mar.
O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. E olhei, e até que lhe foram arrancados as asas, e foram levantados da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e vi o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro animal semelhante a um leopardo, que tinha 4 asas de ave nas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, lhe devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando, até que foram postos, e o ancião de dia se assentou nesses tronos. A sua voz era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. Os seus tronos chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Daniel vê na sequência de animais que se levanta aqui na terra, e em seguida ele vê algo ocorrendo no céu. Deus fez a revelação de algo que ocorreria lá em cima por meio de eventos que ocorrem aqui na terra. Assim nos permitiu entender as coisas espirituais. Os animais eram simbólicos. A Bíblia diz que no próprio capítulo que eles representavam reinos. Acompanhem. Verso 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber as interpretações daquelas coisas. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Daniel disse no verso 1 que teve a visão no tempo de Belsazar, rei da Babilônia. E a Babilônia, na Bíblia, é comparada também a um leão. Acompanhe o texto que diz Jeremias 50, verso 17. Lemos o seguinte: Cordeiro desgarrado Israel, os leões os afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe quebrou os ossos. O primeiro animal que se levantou na visão foi exatamente o leão, portanto, entendemos que ele representa Babilônia, o reino que estava no poder, no auge do poder, quando Daniel teve aquela revelação. Depois do leão, nós vimos que se levantou-se um urso, e o urso tinha 3 costelas na boca e foi-lhe dito: devora muita carne. Sendo que os animais representam reis ou reinos, que se levanta depois do leão, deve ser o reino que veio após Babilônia. E de fato, os medos e persas conquistaram a Babilônia não muito tempo depois. E eles tiveram 3 grandes conquistas, as quais os estudiosos da Bíblia concordam teriam sido Babilônia, a cidade de Babilônia, Mídia e Egito. Portanto, representariam as 3 costelas que estavam na boca do urso. E a expressão devorar carne seria porque a quantidade de morte de pessoas que era necessária. Depois vemos ali o leopardo com 4 asas. Vi que foi sobre ele dado o domínio. Isso representa um reino que se sucedeu aos medos e persas. Medo-persa era um domínio mundial. Então, o leopardo, que representaria um povo que sucedeu aos medos e aos persas no período de Daniel. A história
conta que a Grécia de Alexandria o Grande foi que desempenhou esse papel. E foi muito bem representado pelo leopardo. Por quê? Quem conhece o animal sabe que o animal ele tem uma característica de atacar de surpresa, com muita rapidez, agilidez e velocidade. E aqui nós vemos a Grécia que em 10 anos conquistou todo o Império Mundial da Nova Pérsia. E feito notável, um feito muito notável. As 4 cabeças, por quê? A história confronta que cerca de 22 anos após a morte de Alexandre, o Império teve que ser dividido em 4 partes, que ficaram a cargo dos 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. E tinha o leopardo 4 asas, porque as asas, como a natureza nos ensina, elas são das aves, os animais mais rápidos, que representam uma velocidade. A velocidade de conquista de Alexandre foi tão grande que foi expressa nas 4 asas. Deveriam ser apenas 2, como foi o leão, pois Babilônia conquistou o seu império rapidamente, mas as 4 representam a velocidade maior, o dobro de velocidade, uma quantidade dobrada de asas neste animal. Conta a história que a Grécia continuou no poder durante alguns séculos, até que então ela foi totalmente destronada pelos romanos. Os romanos venceram o Império Grego e se estabeleceram exatamente, fundaram a dinastia a mais longa da história até então. O seu império, ou o Império Romano, era caracterizado por extrema crueldade. Isso confere com a representação bíblica do 4º animal, um animal terrível em aspecto, com unhas de ferro, dentes de ferro, que esmagavam, pisavam aos pés aqueles que sobejavam. Isso representa a forma de agir, principalmente das forças militares romanas. A propósito romana é que substituíram o hábito de crucificarem os presos ou aqueles que eram condenados, e a morte de cruz era uma tortura terrível. Foi desta morte que Cristo, o nosso Salvador, participou. Eu e você precisamos entender que nesta profecia os romanos e o seu império é comparado com esse animal terrível. E quando Daniel olha para esse animal, ele tinha 10 pontas sobre a sua cabeça, 10 chifres. E essa história nos deixa claro também por que dos chifres. Serão 10 os povos bárbaros que deram origem aos países da Europa e que atacaram o Império Romano já quando ele estava no seu declínio e conquistaram a ele em poder político temporal. Esses 10 reinos deram origem às nações como Alemanha, França, Suíça, Itália, Portugal, Espanha e etc. Eram povos como os godos, visigodos, ostrogodos, vândalos, suevos e etc. Eram 10 os totais de todos. Por isso, 10 pontas. E em seguida, após falar das 10 pontas, Daniel disse que viu uma ponta pequena, a qual falava grandiosamente e que foi sucedida por uma cena no céu, onde o ancião de dias, que estava presidindo o juízo das pessoas aqui na terra. Do que a Bíblia está falando de forma particular aqui? O que é a ponta pequena e o que é este juízo no céu? Bom, essas coisas nós vamos aprender isso na próxima lição. Continue isso, porque nós estaremos dando sequência de uma maneira muito especial para que você saiba de tudo o que vai ocorrer sobre a questão deste juízo citado lá no livro de Daniel. Mas eu não gostaria de terminar, mesmo que vamos tratar o assunto no próximo capítulo, eu não gostaria de finalizar falando sobre algo tão importante. Afinal de contas, domingo de Páscoa é algo também para se dizer sobre este dia. Independente de estarmos falando do tempo e de temas tão importantes como assuntos e revelações proféticas, Jesus, que era santo rei do universo, tirou os trajes seguros, o manto da eternidade para morrer por nós. Complexo, né? Jesus Cristo não escolheu ser igual à multidão, não escolheu se conformar com o século que vivia. Foi separado como o melhor cordeiro que existiu, e o preço foi a cruz. O plano foi consumado, o vírus do pecado estava aniquilado para sempre. Agora nós somos mortos
porque fomos mortos para o pecado e nascido por Cristo. O verdadeiro sentido da Páscoa não é ficar em casa. Mas lá, quem sabe, fosse na época do Egito, porque o anjo da morte iria passar. Mas quando o anjo da morte passar através desse coronavírus, lembre-se que devemos procurar Cristo, o Cordeiro, porque ele veio, morreu e ressuscitou. Porque ele veio, ele ressuscitou e ele voltará para te buscar. Então não esqueça, esta Páscoa que simbolizou para o povo de Israel o grande livramento, porque estiveram dentro de casa enquanto o anjo da morte passava. Após tudo isso, toda essa epidemia do coronavírus passar, você precisa lembrar que você precisa sair de casa para salvar outras pessoas. E se você chegar até lá, é porque Deus tem um propósito para a tua vida. Se você está vivo hoje, se você está ouvindo esse vídeo, é porque Deus quer que você faça a diferença. Faça dessa Páscoa algo melhor. Diga que Jesus é o Salvador da humanidade, para aqueles que você conhece e para aqueles que vocês amam. Que Deus abençoe e a todos vocês uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe. Até o próximo programa.